É sempre uma bênção podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E temos passado dias difíceis, mas vamos continuar firmes, orando uns pelos outros, e buscando fazer a vontade de Deus. E nesses dias nós podemos ver também as bênçãos que Deus tem concedido. E como o texto que nós vamos estudar fala: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então nós podemos realmente aguardar, ter esperança, confiar no Senhor nesses dias difíceis que estamos passando. Mas então vamos iniciar um novo estudo hoje, e eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, na verdade livro de Lamentações, tá bom? Lamentações, e vamos abrir no capítulo 3 do livro de Lamentações. Então, como eu já disse, o autor desse livro é Jeremias. O livro foi escrito mais ou menos em 586 a.C., logo após a queda de Jerusalém. E, na verdade, os judeus por muito tempo haviam rejeitado as advertências da palavra de Deus por meio do profeta Jeremias. Isso aí a gente vê lá no livro do profeta Jeremias. E ele profetizou aproximadamente 40 anos, para o povo, mas o povo sempre rejeitando ali a palavra de Deus e a advertência de Deus em relação aos seus pecados e afastamento de Deus. E aí então isso culminou com o juízo de Deus, a destruição do templo, da cidade de Jerusalém, que foram invadidos, e a cidade foi saqueada, destruída pelos babilônios. E muitos dos judeus foram mortos, torturados, e muitos também foram levados como escravos para a Babilônia, onde ficaram cativos por 70 anos. Então o livro de Lamentações é um livro que foi escrito, são 5 capítulos, e foi escrito de uma forma poética, tá bom? São versos, são poemas. E quando nós vemos o significado de Lamentações, deriva do verbo grego que significa chorar em alta voz. Então o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão. Mas realmente aqui no livro de Lamentações após tudo isso ter acontecido, a destruição da cidade de Jerusalém, do templo, é a descrição ali do que está acontecendo naquele tempo de grande aflição e tristeza, tanto para todo o povo, mas também, eu creio que especialmente para o profeta, que tinha advertido tanto o povo e tinha tanto pregado a palavra de Deus por tanto tempo, mas o povo não o ouviu. E agora ele sofria as consequências e toda essa desolação de uma situação pela qual ele não era responsável. Ele tentou realmente evitar que tudo isso acontecesse, pregando a palavra de Deus. Mas então, só para contextualizar um pouco, se você vê o capítulo 1, ele vai tratar ali, de uma maneira geral, da humilhação por causa do pecado, humilhação do povo por causa do pecado. Esse foi o resultado do pecado, da insistência do povo em relação ao pecado. E no capítulo 2, a gente vê uma descrição ali do cerco, da fome e a ruína de Jerusalém. E no capítulo 3, a gente vê ali o lamento do profeta, mas também encontrando motivo de consolação. Então, o título dos nossos estudos é O Deus de Esperança, tá bom? O Deus de Esperança. Então vamos ler um texto de Lamentações, capítulo 3, vamos ler apenas do versículos 18 ao 26, tá bom? Então, Lamentações, capítulo 3, versículos 18 ao 26. Então vamos ler. Então disse eu: já pereceu minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra,
e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, e por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Então aqui nós encontramos um Deus de esperança. E nós vemos que em toda situação há sempre motivo de esperança no Senhor nosso Deus. É isso que o profeta expressa aqui. Se nós pudéssemos ver aqui o início do capítulo, os versículos anteriores, falam do sofrimento do profeta, da sua aflição e de toda a sua tristeza, diante de toda a desolação e destruição da cidade, e vendo o povo sendo muitas pessoas do povo que foram mortas, muitas que foram levadas cativas. Então a gente vê ali todo o sofrimento do profeta. E aí ele chega ali no versículo 18, e ele expressa isso de uma maneira clara. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Então ele já diz que não tem mais forças, que ele não aguenta mais, e que também não tem mais esperança em algo que Deus possa fazer naquela situação. Então a gente vê ali o profeta realmente sem esperança alguma, chegando realmente a estar sem esperança de algo que Deus poderia fazer naquela situação. Mas versículos 19 e 20, ele fala o seguinte: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Então ele ainda roga a Deus para se lembrar dele, para olhar por ele. Mas ele expressa ali do absinto e do fel. Não há coisa mais amargosa do que o absinto e o fel. Quando nós pensamos em coisas mais amargosas que existem, esses são as duas coisas que mais são amargosas. Então ele expressa ali a situação tão difícil, né? tão triste para ele, e ele coloca isso como se fosse está vivendo uma situação tão em amargura, uma situação de amargura na sua vida, tão grande. Mas no versículo 20, então eu chamo a sua atenção no versículo 20, há uma mudança de pensamento do profeta, uma mudança de pensamento. Então ele expressa o seguinte: a minha alma certamente disto se lembra, e se abate dentro de mim. Versículo 21, disto me recordarei na minha mente, e por isso esperarei. Então, ele está com a sua alma abatida, ele pensa nessas coisas, mas quando ele tem pensado ali em toda essa situação difícil que ele está passando, ele se recorda. Ele se recorda e ele acha esperança no Senhor. É no versículo 20, então, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ele acha motivos de esperança no Senhor. Então, nosso Deus é o Deus de esperança. Em toda situação, há sempre motivo de esperança no Senhor nosso Deus. Então Jeremias, em meio à situação tão desoladora, onde não há nada que possa encontrar esperança, ele olha para o Senhor e começa a recordar de quem o Senhor e do que o Senhor já fez, né? Ele começa a recordar do que o Senhor já tinha feito. E aí então, lembrando daquilo que o Senhor já tinha feito, ele começa a ter esperança numa situação em que ele já não tinha esperança.
Então ele percebe que em Deus há sempre esperança. Então em nossas vidas também nós passamos por problemas, por dificuldades, por aflições e às vezes isso é consequência dos nossos pecados, como também às vezes são eventualidades na nossa vida, são fatalidades na nossa vida que nos trazem problemas e aflições. Mas nós podemos confiar no Senhor, nós podemos pensar naquilo que Deus já tem feito em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, e nós podemos ver na palavra de Deus tudo que Deus tem feito, e isso vai nos dar esperança. Então, no Senhor nós podemos ter esperança em todas as situações. Então, a palavra esperança aqui, quando nós falamos de esperança no Senhor, não é algo... As pessoas às vezes se referem à esperança como algo que talvez aconteça. Mas a esperança, quando aplicada, quando nós temos esperança no Senhor, é certeza. É a certeza de que Deus é conosco, é a certeza de que Deus estará nos ajudando. Então, é a esperança de algo que ainda não aconteceu, mas estamos certos de que Deus o fará. Então, nós podemos ter esperança, estar bem certos de que Deus, Ele cuida de nós. E podemos ver em todas as coisas que Deus fez na nossa vida, na vida dos irmãos e na palavra de Deus, e nisso nós podemos ter toda a confiança de que da mesma forma Deus agirá em nosso favor e que Deus está conosco e que Ele cuidará de nós. Então, o profeta aqui coloca nesse pequeno trecho que nós lemos 4 motivos pelos quais podemos ter esperança, tá bom? E nós vamos ver hoje o primeiro motivo pelo qual nós podemos ter esperança. Então, podemos ter esperança porque o Senhor, Deus, é misericordioso. Então, nós lemos isso lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, quando nós pensamos em atitude de misericórdia de Deus, é a atitude de compaixão do Senhor que nos ama, que é amoroso para conosco, que somos miseráveis pecadores, em nos perdoar, e mesmo sem merecermos, e nos conceder que vivamos a cada dia. Então Deus nos perdoa, Deus nos abençoa, mesmo sem nós merecermos, e Ele nos salva, nos dá a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a misericórdia de Deus, é uma atitude do seu amor e compaixão para conosco, que nada merecemos, mas que Ele nos oferece as tão mais ricas bênçãos. E Jeremias sabia que Deus estava disposto a perdoar ao povo desde sempre. O versículo enfatiza que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, primeiramente, quando nós pensamos nessa expressão, a causa de não sermos consumidos, a gente pensa que nós somos pecadores e condenados, nós já nascemos condenados ao inferno. Então, o fato de Deus ter nos salvado é porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama, Ele enviou seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos salvar e para nos dar esperança de vida eterna. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, de não sermos condenados eternamente ao inferno. Mas também nós podemos pensar isso para a nossa vida. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, a nossa vida foi transformada. Talvez muitos de nós, se não tivéssemos aceitado a Cristo, não tivéssemos conhecido a Cristo como Salvador, teríamos a nossa vida totalmente destruída hoje, ou talvez não estaremos mais vivos hoje. Então, é o resultado, na verdade, de alguém que anda na prática do pecado, que realmente anda nas práticas erradas desse mundo, é a destruição. Mas o Senhor é misericordioso, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, graças a Deus pela sua grande misericórdia em nossas vidas. Eu creio que se você tem o Senhor Jesus como Salvador, se você conhece o Senhor Jesus, você pode reconhecer isso, você pode ver
a grande misericórdia do Senhor na sua vida. Então, e o versículo enfatiza também que as suas misericórdias não têm fim. Deus é infinitamente misericordioso. Então, Deus ele está sempre disposto a agir com misericórdia em nossas vidas. Lá em João capítulo 3, versículos 17 e 18, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todos nós merecemos a condenação do inferno, mas o Senhor, em sua misericórdia, nos oferece a salvação eterna nos céus. Amém? Uma história. Existia um jovem oficial do exército imperial. Então ele tinha sido condenado por alguns crimes que ele tinha cometido. Mas a mãe desse soldado, derramando-se em lágrimas perante o imperador, ela suplicou por perdão ao seu filho. Mas o imperador logo respondeu para ela e recusou-se a conceder um perdão para aquele oficial. E a resposta dele foi o seguinte: olha, ele já é um reincidente, ele já cometeu esse crime outras vezes também. Então, não há razão pela qual a justiça possa conceder livramento a esse homem. E aí a mãe dele, daquele oficial, desesperada, ainda argumentou: olha, eu não peço por justiça para o meu filho, eu peço misericórdia. Senhor, eu peço misericórdia. E aí o imperador insistiu ainda: olha, ele não merece misericórdia. Mas ela insistiu mais uma vez: eu sei, Senhor, que ele não merece misericórdia. Se ele merecesse, não seria misericórdia, seria justiça. Então, aquela argumentação daquela senhora, ela fez aquele imperador pensar e foi persuadido a agir com misericórdia. Então aquilo tocou seu coração e ele disse: eu farei misericórdia a este homem. Então, aquele oficial ele não merecia perdão, ele não merecia ser livrado da sua condenação. Mas aquele imperador entendeu que misericórdia é você conceder um livramento, conceder um favor, era livrar aquele soldado mesmo sem ele merecer. E é isso que nós vemos o Senhor Deus fazer conosco. O Senhor Deus age conosco com misericórdia. Em Salmo, capítulo 130, versículos 3 e 8, ali fala o seguinte: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Então, se nós olharmos as nossas iniquidades, os nossos pecados, a gente certamente estaria condenado diante da justiça de Deus. Mas Deus também é misericordioso e nele há misericórdia, nele há abundante redenção. Então o Senhor está pronto a nos perdoar, a nos abençoar, mesmo sem nós merecermos, pois é misericordioso. A misericórdia de Deus está baseada no seu amor, na sua bondade e compaixão para conosco. Nós vemos isso muito forte, muito claro na vida de Manassés, um dos maiores exemplos da misericórdia de Deus, quando nós olhamos na palavra de Deus. Então, lá em 2 Crônicas, tem ali um resumo da história de Manassés. 2 Crônicas, capítulo 33, quando nós olhamos dos versículos de 1 a 7, a gente vê ali sobre a vida de Manassés. Então,
o trecho ali fala que Manassés, ele começou a reinar quando criança. Ainda eu vou descrever ali o capítulo, porque há pouco tempo para nós, e ele reinou bastante tempo em Jerusalém durante 55 anos. E a expressão que o livro usa é: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Então, Manassés, ele foi eu creio que foi o rei mais ímpio que houve em Israel. Ele fez coisas realmente terríveis. E quando nós lemos o trecho ali, se você ler dos versículos até o 7, versículo 7, você vai ver ali que ele edificou os altos, que eram lugares para a idolatria, onde tinha lugares específicos para se adorar outros deuses. Ele levantou altares a falsos deuses, aos Balaíns. Ele fez os bosques, eram outros lugares também para adoração de falsos deuses, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Então, ele adorava também os astros. Ele edificou altares na casa do Senhor. Então, mesmo lá no templo, ele levantou altares a falsos deuses, no templo do Senhor. Então, é realmente terrível o que ele estava fazendo. E edificou altares a todo o exército dos céus. Isso dentro do templo, em ambos átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos ao fogo. Ele sacrificou seus próprios filhos em adoração aos falsos deuses. Ele usou de adivinhações, de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. No trecho também, no versículo 6, fala que ele fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então, um dos motivos, ou o motivo de que ele estava fazendo tudo isso, realmente ele queria provocar o Senhor, provocar a ira do Senhor. Então, e colocou também uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa do Senhor. Então, esse foi um dos reis mais ímpios e idólatras na história de Israel. Ele fazia isso para provocar a ira do Senhor. Então, terrível a história desse homem. Terrível ali o que ele fez diante do Senhor, e também levando todo o povo a seguir ali a idolatria. Isso a gente vê no versículo 9. Manassés tanto fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então ele não dava ouvidos à palavra do Senhor e continuava ali na sua desobediência e rebeldia contra o Senhor. Mas então, quando nós olhamos ali a partir do versículo 11, você pula ali para o versículo 11, assim a gente vê o juízo de Deus na vida desse homem. Deus traz o juízo, o sofrimento na vida desse homem. Assim o Senhor trouxe, versículo 11, assim o Senhor trouxe sobre eles, então sobre Jerusalém, os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele. E ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Misericórdia. A misericórdia de Deus na vida desse homem. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Versículo 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor.
e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Então, diante de toda a história desse homem e de todas as iniquidades que ele tinha cometido diante do Senhor, juntamente com o povo, ele se encontra numa situação de angústia, de desespero, de juízo, mas ele realmente se lembra do Senhor e busca a Deus em oração e arrepende-se e se humilha diante de Deus, e Deus usa de misericórdia na vida desse homem. E aí então, a palavra de Deus diz no versículo 13, então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E aí então ele volta atrás em toda a idolatria, em toda a desobediência que ele tinha feito diante do Senhor, e ele ordena a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Lá em Salmo 51, versículo 17, fala que há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, um homem tão ímpio, tão idólatra e perverso, que realizou coisas tão terríveis e abomináveis, uma vez arrependido, no momento de sua angústia, pôde contar com a misericórdia de Deus. Eu imagino quão impactante foi o testemunho desse homem. Após esses eventos, testemunho da grande misericórdia do nosso Deus. Todos nós somos alvo também dessa misericórdia de Deus, quando fomos salvos, perdoados em Jesus Cristo, quando ainda pecamos e temos o perdão completo de Deus sobre nossas vidas, nos amando e restaurando cada área de nossas vidas. Então nós somos também o alvo da misericórdia de Deus, que nos perdoa, que nos restaura, que nos salva. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, Deus quer fazer de nós uma bênção, como nós nunca fomos. A misericórdia do Senhor em nossas vidas deve produzir misericórdia de nós para com os outros, perdoando, ajudando, evangelizando, sendo uma bênção na vida das pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, fala o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Que possamos contar com a misericórdia de Deus e exercitar a misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua imensa misericórdia em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nós pedimos a sermos misericordiosos com todos que o Senhor tem colocado em nossas vidas e a sermos usados pelo Senhor como instrumentos de misericórdia. Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua misericórdia e pelo Teu imenso amor. E que a Tua misericórdia, ó Deus, tome os nossos corações. Pai, nós Te louvamos, nós agradecemos e nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, a semana que vem nós continuamos o nosso estudo e agradeço a sua atenção e que a palavra de Deus seja uma bênção cada vez mais em nossas vidas. Amém?